Boa tarde, hoje nós iremos falar sobre o fim da Revolução Russa e também iremos falar sobre a NEP. A Revolução Russa pode ser dividida em três fases. Na primeira fase temos a Revolução de Fevereiro, a crise e também temos a queda do czarismo. Na segunda fase teremos o surgimento dos soviéticos e também do Segundo Poder. Já na terceira fase, temos o processo revolucionário de outubro e também temos o surgimento do governo de Lenin. Lenin foi um revolucionário comunista político e teórico político russo, que serviu como chefe de governo da Rússia soviética. Essas fases compreendem o período que se estende do ano de 1917 ao ano de 1921. Quando acabou a fase do chamado comunismo de guerra e começaram as políticas tipicamente soviéticas elaboradas por Lenin, como a NEP, Nova Política Econômica. A nova política econômica, mais conhecida como NEP, recuperou alguns traços de capitalismo para incentivar a nascente economia soviética. Desta forma, o PC russo e o governo soviético pretendiam reconstruir a economia russa, que fora devastada pela invasão estrangeira e pela resistência de classes proprietárias à perda de seus inconsumeráveis privilégios. A NEP, segundo Lenin, constituía um recuo tático, caracterizado pelo restabelecimento da livre iniciativa e da pequena propriedade privada, admitindo o apoio de financiamentos estrangeiros. Após o término da Guerra Civil em 1921, a Rússia estava com a economia esfacelada. A busca por alternativas para melhorar a economia russa era o principal assunto na pauta dos governantes. Para implantar o NEP, o governo russo permitiu a aplicação de práticas capitalistas, admitindo a entrada de capitais estrangeiros que financiariam a fundação de empresas privadas no setor de comércio varejista. O comércio atacadista era administrado pelo Estado e seu principal foco era a criação de cooperativas que desempenhariam as atividades comerciais, tanto na área de varejo quanto na de atacado. No campo, a política agrária foi reavaliada. Crescentes cooperativas agrícolas foram formadas e camponeses apoderaram-se das terras que antes pertenciam à nobreza. A NEP proibiu a nacionalização das indústrias na cidade e somente após a deliberação da administração superior é que as fábricas poderiam ser nacionalizadas. A nova economia política isentou a população das cidades de prestar serviços obrigatórios. A livre circulação da mão de obra foi permitida, supriu-se o pagamento salarial igualitário e buscou-se a correta relação entre o salário e a produção. Outras mudanças estipuladas pela nova economia política recaíram diretamente sobre a população, como a retirada da água, da moradia e da eletricidade gratuita, ganhos que a sociedade teve no início da Revolução. Outros serviços gratuitos prestados à sociedade que o governo retirou também foram os transportes, os correios e os jornais. Muitos críticos da Revolução Russa, como o sociólogo Maurício Trachtenberg, questionaram os rumos e os delineamentos da política econômica russa. Para o sociólogo, a Revolução Socialista na Rússia se transformou em um capitalismo de Estado, com a implantação da nova economia política. Ou seja, o Estado nacionalizou as indústrias, os bancos e os transformou em estatais burocráticas controladas pela máquina do Estado. A nova economia política vigorou até 1928, quando Stalin passou a utilizar os planos quinquenais que visavam a industrialização rápida da União Soviética. Por outro lado, a nova economia política já era criticada por ter escassez de grãos, o que fez o Estado desenvolver a economia planificada.